noite a todos e a todas. Que Deus nos abençoe nesta noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite da nossa 32ª Semana Espírita, trazendo uma temática que com certeza mexe muito com cada um da gente. Esse ano a União Espírita de Jacobina teve essa proposta de trazer uma temática, crise existencial à luz do Espiritismo, para poder trazer instrumentos de reflexão para todos nós. Então, gostaríamos de desejar boas-vindas a todos vocês. Gostaríamos de lembrar que estamos realizando lá fora a 31ª Feira dos Livros Espíritas. Então, assim que terminar, dê uma passadinha lá na nossa livraria, bem como também na nossa cantina. Então aproveite para degustar guloseimas lá e contribuir, lógico, cada um desses instrumentos, tanto o livro quanto os salgados e doces. O objetivo é angariar recursos para nos auxiliar nas despesas da nossa Semana Espírita. Gostaríamos também de lembrar a todos vocês que, paralelo a esse evento, está sendo realizada a 17ª Semaninha Espírita. Então podem trazer os filhos de vocês, que paralelo a isso está sendo realizado. Tem uma equipe lá pronta para atender os filhos e realizar atividades pertinentes ao crescimento da nossa juventude. Gostaríamos também de dizer que todos nós, assim que terminar a Semana Espírita, estaremos nas casas espíritas de nossa cidade, acolhendo a cada pessoa que queira buscar ajuda ou buscar compartilhar conosco um pouco dos seus problemas ou até se sentirem abraçados. Então podem nos procurar. O Movimento Espírita de Jacobina está de braços abertos para acolher a todas as pessoas. E agora nós vamos compor a mesa e nós gostaríamos de convidar como representante da União Espírita de Jacobina a nossa confreira, a senhora Meire Matos, para fazer parte aqui do centro da mesa. Representante do Núcleo Espírita Francisco de Assis, o NEF, o senhor Abércio Mota Carneiro. Representante da loja maçônica Fraternidade Jacobinense, o venerável senhor José César Mendes. Representante do Centro Espírita Alfabeto Divino da cidade de Miguel Calmon, o senhor Pedro Rios. Representante da Igreja Congregacional de Jacobina, o pastor dirigente do campo, o senhor Márcio Reis Oliveira Rodrigues. E o nosso querido amigo da cidade do Salvador, Robson Ferreira, que será o expositor da noite. Podem sentar todos, tenham vontade. E antes das nossas atividades, nós vamos orar. É um momento em que a gente vai entrar em contato de uma forma mais direta com a espiritualidade superior, e nós convidamos o nosso confrade Abércio Mota para fazer a prece de abertura. Boa noite. Que a paz de Cristo esteja conosco hoje e sempre. Queridos irmãos, irmãs, amigos, nesse instante elevamos o nosso pensamento ao Todo-Poderoso Deus. Sentimos mais uma vez a vossa presença, Senhor, iluminando esta casa, todos os seus participantes, principalmente o nosso expositor da noite. Obrigado, Todo-Poderoso Deus, por nos
ouvir e atender as nossas solicitações. Querido e amado Mestre Jesus, nós agradecemos estarmos aqui realizando a 32ª Semana Espírita de Jacobina. Sabemos da vossa permissão, sabemos da vossa contribuição a todos aqueles que fazem parte desta Semana Espírita. Auxilia, Mestre, a essa equipe que mantenha sempre o vigor, sempre à disposição de trabalhar nesta realização, levando o conhecimento do teu Evangelho aos mais necessitados, esclarecendo aquilo que há mais de 2000 anos passaste para nós e que até hoje estamos em busca, Senhor, dessa perfeição, que não é impossível, mas é difícil, e tenhamos uma trajetória longa, mas com vossa permissão chegaremos lá. Obrigado, Mestre Jesus, por nos auxiliar. E em resumo, vamos ouvir oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz, tenhamos uma ótima tarde. Obrigado a todos. É a nossa 32ª Semana Espírita, cuja temática é Crise Existencial à Luz do Espiritismo, onde nós tivemos ontem a abertura, e eu tive a honra de fazer essa abertura. Agradecemos à União Espírita de Jacobina, na pessoa de Fred, Meire e todos os outros diretores, essa oportunidade de poder compartilhar com vocês alguns instantes. Hoje nós estamos com o nosso confrade Robson Ferre, que irá abordar a temática Renovando Atitudes. Amanhã nós teremos a nossa confreira da cidade de Petrolina, Érica Marta, que abordará a temática Depressão, uma visão espírita. E no sábado, encerrando, o nosso confrade Florencio Antônio, da cidade de Salvador, fará o encerramento com a abordagem do tema central, a crise existencial à luz do Espiritismo. Gostaríamos de abraçar todos aqueles que estão assistindo-nos através do canal do YouTube da UERJ. Gostaríamos também de convidar todas as pessoas a acessarem o YouTube do nosso confrade Robson Ferre, com Roteiro Espírita, sem acento no I. Então se inscreva no canal de Robson e receba notificações. E agora nós gostaríamos de convidar o representante da loja maçônica Fraternidade Jacobinense, o venerável José César Mendes, para fazer uma saudação.
Boa noite a todos e a todas. Agradeço ao honroso convite dos organizadores da 32ª Semana Espírita para participar da abertura deste segundo dia do evento. Em nome da Maçonaria de Jacobina, saúdo todos os presentes. A maçonaria e o espiritismo possuem filosofias semelhantes. A maçonaria crê que o espírito precede a matéria e que a vida terrena é apenas uma etapa de uma longa caminhada e que não se encerra com o perecimento do corpo físico. A liturgia maçônica objetiva transformar interiormente o seu membro. Ao morrer o homem velho e renascer de um novo homem. Parabenizo, em nome da Maçonaria de Jacobina, todos os envolvidos na organização de tão importante evento. A maçonaria é uma instituição que tem por objetivo tornar feliz a humanidade, pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pela igualdade, pelo respeito à autoridade e à crença de cada um. E vocês podem perguntar, ela é regional? Eu digo não, ela é universal. E suas oficinas se espalham por todos os recantos da terra, sem distinção de fronteiras e nem de raças. Acreditamos, como todo mundo do Espiritismo, no Ser Supremo, ao qual denominamos Gadu, o grande arquiteto do universo. Então, para que você seja maçom, você tem que crer em Deus. É um dos princípios básicos da maçonaria. É isso que nós pregamos. Queremos agradecer aqui aos irmãos maçom, o irmão Pedro Moura, que se encontra aqui, por favor, meu irmão. Levante, por favor, o irmão Pedro Moura, o irmão Milton, o irmão Abécio, o irmão Aloísio, é um dos baluartes, né, meu irmão? Não poderia esquecer de falar e dizer a todos e convidar que amanhã estaremos no Lado Idoso, ofertando um café à tarde, a partir das 14h30, no qual estaremos distribuindo e ofertando lençóis com elástico, que foi solicitado. Quero agradecer aqui ao companheiro Marcos, né, que estamos sempre juntos, Marcos. É um prazer, você sempre nos convida e sempre estamos lá. Temos uma parceria mensal, que é uma honra para a maçonaria. Então eu quero agradecer a todos e muito obrigado e boa noite. Nós gostaríamos agora de convidar para também fazer a sua saudação o pastor da Igreja Congregacional, o senhor Márcio Reis Oliveira. Boa noite a todos, senhoras e senhores, muito obrigado pelo convite. Ao meu querido amigo Alcifrede, que faz parte da minha família, que me dirigiu esse convite, e a todos vocês que se encontram presentes, também por esse belíssimo trabalho. Estou vendo ali um trabalho falando de um tema muito interessante, importante, né? Que deve ser sempre dado, porque é um tema de crise, onde a gente vê uma situação difícil vivendo hoje no nosso país, e nos 4 cantos da terra as pessoas vivendo com dificuldade em relação à sua existência, o porquê de estar vivo e de existir. E é um tema muito oportuno no momento, e eu louvo a Deus porque eu sei que esse trabalho é para o crescimento e também para ajudar pessoas, e nós temos que levar isso a sério. Quero agradecer a todos vocês porque estão aqui por causa de um propósito, por esse trabalho belíssimo também dessa 32ª Semana Espírita, por esse seminário. Quando o Alcifrede falou comigo, ele achou que eu não viria, né? Ele disse: "Você não vai não", achou difícil. Eu fiquei porque eu tenho muitas atividades, saí uma atividade correndo, com muita dificuldade, tive que atender ali um convite muito sério, mas tive que deixar lá para depois voltar e resolvê-lo. Todavia eu me alegro porque vim correndo, mas estou com vocês aqui e quero agradecer por esta oportunidade. Tem alguns amigos, tem alguns irmãos aqui que já conheço, com os quais convivemos diariamente,
e eu quero agradecê-los também, e também ao meu amigo ali, que estava aqui agora há pouco, e já conheci muitos anos. Eu agradeço a Deus pela sua vida também, viu? A vocês que me recebem com todo carinho, muito obrigado a vocês, e agradeço ao Senhor por essa oportunidade, viu? Muito obrigado. Somos nós do Movimento Espírita de Jacobina que agradecemos, porque esse é um marco histórico para a gente, esse momento ecumênico, e a gente agradece porque sabemos, do fundo do nosso coração, a gente tem certeza que nós fazemos parte de um conjunto da sociedade que quer, deseja e faz o bem. Então nós temos essa convergência, a convergência do amor, a convergência. A gente parabeniza a vocês da Igreja Congregacional, pessoal da maçonaria e de todas as outras instituições sociais e religiosas que têm o propósito de difundir, espalhar o bem, buscando ter um mundo melhor. Então, muito obrigado a todos vocês. Mas na realidade a gente quer ouvir agora Robson, né? Então, falando sobre renovando atitudes, seja bem-vindo. E que Deus possa inspirar você, os Espíritos possam inspirar nessa tarefa. Muito obrigado. Amigos, boa noite a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Inicialmente, eu igualmente quero agradecer a todos vocês, na pessoa de Fred, de Itamar e daqueles que nos convidaram a estar aqui com vocês, participando da 32ª Semana Espírita de Jacobina. Cidade essa que eu tenho um carinho especial, pois todas as vezes em que aqui venho, sou bem recebido carinhosamente por todos. E hoje em especial para nós falarmos e refletirmos sobre o tema proposto, que é renovando atitudes, dentro da temática central, crise existencial à luz da doutrina espírita. E não podemos falar sobre o vencimento dessas crises existenciais que nos tomam diuturnamente sem pensarmos na necessidade de nós revisitarmos as nossas atitudes, de refletirmos sobre quais são elas que têm nos levado muitas vezes a esse padrão de dor, de sofrimento, de dificuldades, mesmo considerando que nós nos encontramos mormente em um momento transitório de provas e de expiações, e que nós vivemos do ponto de vista planetário a transição essa que vai nos erguer enquanto humanidade a uma condição melhor àquela que ora nos encontramos. E certamente nessa nova fase planetária, que de acordo com Joana de Ângeles, não está nem muito longe, nem está muito perto, mas que dependerá sobretudo das nossas atitudes, das nossas escolhas, do empenho que estivermos fazendo em nos tornarmos melhores hoje, para que amanhã sejamos melhores do que agora. É preciso que nós repensemos as nossas escolhas, uma vez que todos sabemos que fomos criados por Deus simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. E para vencermos as nossas crises existenciais, nós precisamos focar nesse objetivo, é entendermos o sentido da vida, entendermos o significado de estarmos aqui agora, nessa passagem transitória pelo corpo, mas algo importante para a aquisição das virtudes que todos temos, possuímos e que podemos alcançar na medida em que nós nos reconhecemos como filhos de Deus. Nos percebemos como espíritos fadados a essa perfeição e que nós estamos a caminho desse grande encontro com nosso Pai Celestial, para que nós alcancemos a vitória
que Deus espera de cada um de nós, uma vez que a reencarnação tem esse móvel, ele tem objetivo. E quando nós nos reunimos em assembleia para pensarmos sobre renovando atitudes, é para que nós valorizemos o momento presente, para que nós repensemos quais são as escolhas que eu estou fazendo, que têm me levado ou não aos meus objetivos sagrados, superiores, para os quais Deus assim me oportunizou ou nos favoreceu. É também entender que essas crises existenciais, conforme veremos no decorrer do trabalho, são escolhas feitas por nós, todas as vezes em que nós, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa liberdade de escolhas, nós nos decidimos, consciente ou inconscientemente, a nos distanciarmos das leis de Deus. Porque para que nós vençamos as nossas crises internas e, consequentemente, as externas, é preciso que nós observemos a lei que, de acordo com os Espíritos, no livro dos Espíritos, elas se encontram íncitas em nós, na nossa consciência. E se eu me pauto na vida dentro dessa diretriz, dentro desta verdade, que haverá de nos libertar um dia, certamente nós aceleraremos o nosso passo do ponto de vista da nossa jornada evolutiva para alcançarmos a nossa destinação como filhos de Deus, nos tornando perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Ou seja, sairmos daqui mais fortalecidos do ponto de vista da lei do que em relação quando aqui chegamos, aportamos nessa encarnação. Lembrando ainda que nós somos frutos ou resultado das nossas multifárias encarnações. E essas crises pelas quais nós vivemos são resultados dessas nossas múltiplas escolhas através das reencarnações. Por isso, Deus nos brindou com o conhecimento da doutrina espírita para que nós pudéssemos ampliar a nossa visão de mundo, para que nós entendêssemos esse sentido existencial, focando no objetivo principal, que é sermos felizes. Eis a nossa destinação, eis o caminho pelo qual nós haveremos de seguir um dia e atingirmos mais rapidamente essa condição. Não é sem outra razão que foi nos dado a oportunidade de conhecê-la através daquele que veio em nome de Deus como missionário de Jesus para nos apresentar esta que é para nós a terceira revelação, considerando que as duas anteriores vieram igualmente através de um homem, através de um ser enviado por Deus para nos apresentar um pouco desse conhecimento a respeito das leis divinas. Inicialmente com Moisés, depois com Jesus, esse que é para nós, ainda de acordo com os Espíritos, o nosso guia, o nosso modelo, o Filho de Deus que veio nos revelar essas verdades libertadoras. Mas sabendo ainda do nosso estágio de consciência, o nosso estágio evolutivo, entendia ele que haveria de vir o novo Consolador para nos relembrar tudo quanto ele dissera e aquelas outras coisas que pela nossa infância espiritual não nos era possível conceber e entender. Se ainda hoje, mediante toda a tecnologia, o avanço cultural e intelectual que as sociedades conquistaram ao longo dos milênios, ainda não foram capazes de nos assegurar
essa visão espiritual, esta visão da nossa realidade espiritual, imaginemos a época de Jesus, que estávamos muito mais próximos de Moisés do que do reino de Deus proposto por ele, Jesus, cujo fundamento maior, principal, não era outro senão o amor, porque toda a base dos ensinos de Jesus foi fundamentado na lei do amor. Daí está estabelecido que o primeiro mandamento da lei é exatamente esse: amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse primeiro, ao próximo como a si mesmo. E o que nós estamos fazendo ou tentando fazer ao longo desses 12 milênios é aprender a nos amarmos. E quando isso acontecer, estaremos certamente vencendo as nossas crises existenciais, porque estaremos focados no objetivo principal da existência do ser espiritual que somos e, consequentemente, estaremos renovando as nossas atitudes, no sentido de olharmos muito mais para a perspectiva do espírito do que propriamente do corpo físico, desse passageiro, desse habitante terrestre que está de passagem por uma experiência humana na tentativa de adquirir valores espirituais, que nós vamos encontrar no capítulo 12 do Livro dos Espíritos como sendo a perfeição moral, em que Kardec vai tratar sobre as virtudes e os vícios. E por falar nele, Kardec, se vivo estivesse hoje, estaria completando 215 anos. E isso é algo importante para nós também brindarmos e homenagearmos esse que veio em nome de Deus, servindo a Jesus e que nos apresentou a sua mensagem. A mensagem fundamentada na lei do amor, tal qual Jesus nos ensinou. Porque a doutrina espírita, toda ela igualmente é calcada nessa lei do amor. E para homenageá-lo, nós escolhemos pelo menos 2 perguntas do Livro dos Espíritos para nós termos como pano de fundo e pensarmos um pouco a respeito dessa necessidade urgente de nós renovarmos as nossas atitudes. Para tal, é preciso que nós nos desafiemos. É preciso que eu tenha um olhar diferentemente do até então tido, que essa visão primária, essa visão momentânea de que eu estou na carne, no corpo físico, tão somente para as conquistas do mundo, para as conquistas dos bens materiais. Nessa visão horizontal de que quanto mais eu acumulo, mais eu tenho poder, mais eu me sinto superior, mais eu me torno egóico, materialista, desprovidos muitas vezes dos sentimentos superiores que Jesus considerou como sendo as virtudes que o Pai veio nos convidar a vivenciar. Então, escolhemos inicialmente a questão de número 918, quando Kardec vai questionar as entidades venerandas. Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Vamos pensar considerando a temática central. Crise existencial à luz da doutrina espírita. Como podemos nós, aqui e agora, nesse momento, em que cada um de nós certamente vive a sua crise existencial pessoal,
que busca superar as suas limitações, as suas dificuldades, visto que vivemos de um mundo ainda atropelados de muitas coisas que não nos servem, que nos paralisa, que nos angustiam, que nos levam à depressão, conforme vocês verão amanhã, pelo trabalho que será realizado aqui, e levando muitas pessoas ao suicídio, ao desespero, à dor, à infelicidade. Visto que no mês anterior, esse que terminou agora, recentemente, nós simbolizamos o Setembro Amarelo como sendo um mês de prevenção ao suicídio, em que as estatísticas demonstram que a cada 45 segundos uma pessoa no mundo se suicida. E a cada 40 minutos aproximadamente, um suicida-se no Brasil. E cada vez maior esse índice de pessoas suicidando-se. Certamente porque ainda não conseguiram encontrar-se consigo mesmo. Não conseguiram identificar-se com o objetivo superior da vida, que carregaram durante muito tempo suas crises existenciais. Buscaram muitas vezes o apoio, a ajuda de uma casa espírita como esta, que foram em busca do lenitivo das muitas religiões que conhecemos e que buscam levar o homem a Deus, mas que não conseguiram renovar as suas atitudes, os seus estados mentais, e sucumbiram. E hoje, infelizmente, estão no mundo espiritual, provavelmente em uma condição de dor, de sofrimento, quando não de frustração, porque descobriram que o ato de suicidar-se não tiraram deles a crise existencial, a dor que carregavam consigo e que os precipitou. E eles disseram: há do Espírito que nele habita. Quanto mais ele é praticante da lei de Deus, mais ele é um espírito do bem. Percebem? Então a gente precisa, de fato, verdadeiramente, viver essa proposta. E concluindo, ela ainda questiona: muitos são os ensinos edificantes que as suas respostas nos proporcionaram e que ficaram para sempre como exemplos preciosos para a nossa conduta espírita. Seria possível, ao encerrarmos, que o Senhor endereçasse a todos os espíritas uma mensagem final? E Kardec então vai dizer, e nós vamos encontrar no livro Viagem Espírita, na página 62 e 63. Espíritas, sois os pioneiros dessa grande obra. Tornai-vos dignos da gloriosa missão, cujos primeiros frutos já recolheis. Pregai por palavras, mas sobretudo pregai por exemplos. Renovando atitudes é sair do discurso para a prática, para a vivência. Procedei de modo que, se em si vos vendo, não possam dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em vossos lábios. A exemplo dos apóstolos, fazei milagres, porquanto Deus vos concedeu esse dom. Não milagres para ferir os sentidos, mas milagres de caridades e de amor. Sede bons para com vossos irmãos, sede bons para com todos, sede bons para com vossos inimigos, como os apóstolos, expulsai os demônios, pois para isso tendes o poder, e eles
pululam ao redor de vós. Os demônios do orgulho, da ambição, da inveja, do ciúme, de cupidez, da sensualidade, que insuflam todas as paixões mais e semeiam entre vós o pulo da discórdia. Eis o verdadeiro milagre que devemos fazer entre nós e por nós, que representa as verdadeiras reformas ou renovações de atitudes em nós, mostrando que o homem velho pouco a pouco vai morrendo para nascer o homem novo. Expulsai-os de vossos corações, a fim de que tenhais a força necessária para expulsá-los dos corações alheios. Fazei esses milagres. Deus vos abençoará e as gerações futuras vos bendirão, como as de hoje abençoaram os primeiros cristãos, muitos dos quais revivem entre vós para assistir e concorrer para o coroamento da obra do Cristo. Fazei esses milagres e vossos nomes serão escritos gloriosamente nos anais do Espiritismo. Eis aí, companheiros, a proposta de Jesus e da doutrina espírita para cada um de nós. Em assim o fazendo, estaremos contribuindo para a renovação planetária, para que a nossa Terra, conforme propôs Jesus, essa, como sendo uma das muitas moradas de Deus, venha a se tornar o quanto antes a terra dos mansos, dos pacíficos, dos filhos de Deus. Esse é o desafio para nós vencermos as nossas crises existenciais, que estão todas elas restritas em uma só: a crise moral que vivemos nos nossos dias, para que o nosso lado luz, conforme propôs Jesus, vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz, possa iluminar cada uma das nossas consciências aqui presentes, encarnadas e desencarnadas, favorecendo que a felicidade, a verdadeira felicidade que não se compra, que não se ganha, mas que se conquista mediante o esforço e a vivência das leis de Deus, possa estar em nós, nos conduzindo no nosso dia a dia e implementando na nossa sociedade um novo modelo de viver e de estar. Eis o papel da doutrina espírita que os espíritos vieram nos propor, nos desafiando a viver nos dias modernos em que vivemos tecnologicamente preparados e acumulados de muitas coisas. Que esta Semana Espírita possa nos servir de base, de orientação, de recursos, para que ao término dela, ou quem sabe ainda antes do término, olhando para nós mesmos, digamos: que bom que hoje eu me encontro melhor do que ontem, porque amanhã estarei melhor do que hoje. Muita paz, muito obrigado a todos. Nós agradecemos o nosso irmão Robson pelas reflexões. Aliás, essa é a proposta da Semana Espírita. Ela foi pensada justamente para trazer subsídios de reflexão, convidando-nos a esse mergulho interior. Foi o que buscamos ontem, Robson dando continuidade hoje. Amanhã a nossa irmã Érica, da cidade de Petrolina, com certeza trará mais subsídios, abordando a temática da depressão na visão espírita. E Florencio, no sábado, fará o encerramento, e aí fecharemos e teremos muita coisa para pensar. Gostaríamos de registrar aqui a presença dos nossos confrades
líderes do movimento espírita regionais. Nossa irmã Milene, agradecemos a presença, que ela é representante do Grupo Espírita Perseverança da cidade de Mirangaba, do nosso irmão Beto Gomes, do Centro Espírita Caminho da Luz de Icaém, do nosso irmão Adenias, da cidade de São José do Jacuípe, Grupo Espírita Luz na Alma. Também gostaríamos de registrar a presença dos nossos confrades daqui da região, o nosso irmão Marcos Pessoa, presidente do Grupo Espírita Cruzada do Bem, e do nosso querido Lar do Idoso, Cruzada do Bem também. Gostaríamos de registrar a presença dos confrades das outras instituições espíritas aqui da nossa cidade, Fabiano de Cristo, também do Grupo Espírita Diocleciano da Rocha Passos, assim como do Grupo Espírita Joana de Ângeles. Então, muito obrigado a todos vocês pela presença, pelo acolhimento. Gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores. Agradecemos Central Pneus, Fábio Engenharia, Itapicuru Pneus, Clínica dos Olhos, Célula Leal, Plotec, o Varejão, Beira Rio Pneus, Arte Silk, Imobiliária Jacobina, Grão Duque, Variedades. E lembrando a todos que amanhã, imperdível, depressão, uma visão espírita, a nossa confreira da cidade de Petrolina, Érica Marta. Convide alguém, alguma pessoa que está vivenciando por este drama existencial, a depressão, que se avoluma cada dia mais. Como nós falamos ontem, nós não vamos trazer nenhuma receita, mas pelo menos vamos trazer alguns indicativos de como a pessoa se sentir mais acolhida. Venham compartilhar conosco. E agora nós vamos trazer aqui, convidar o nosso irmão Robson para receber um singelo presente, a camisa da Semana Espírita, para ele voltar aqui, né? Se a gente não der a camisa, ele não vai voltar aqui, não. Bela camisa.